Shalom, shalom pessoal, vamos para o nosso estudo semanal deste livro maravilhoso, A Sabedoria da Mulher, de autoria do Rabino Shalom Arush. E hoje nós vamos entrar no capítulo número 11, nós vamos estar abordando o capítulo 11. Convido para todos aqueles que ainda não assistiram os nossos vídeos anteriores, que acessem o nosso canal, Academia de Noé, e esteja assistindo para acompanhar semanalmente os nossos vídeos. Se vocês sentirem desejo de deixar alguma pergunta, alguma sugestão, pode deixar aqui no nosso chat que nós estaremos respondendo, tá bom? E para aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal, se inscrevam, deixem o seu joinha, isso vai nos ajudar a difundir mais a mensagem e fazer com que chegue ao maior número de pessoas possíveis. Esse é o intuito do nosso canal, divulgar as 7 leis e também tudo aquilo que possa auxiliar aos Beninoa, aos Batinoa a viverem uma vida mais santificada e uma vida mais pura e digna. Então vamos para o nosso estudo de hoje. Nós vamos entrar no capítulo de número 11. Esse capítulo, gente, é um pouco extenso, então vamos fazer algumas resumidas para que a gente possa seguir e não se deter muito em alguns tópicos, tá bom? Capítulo 11, e o título desse capítulo é Muro de Defesa. Hoje nós vamos aprender como ser muro de defesa nas nossas casas, no nosso casamento. Então vamos lá. Para continuar aprendendo as lições da história da esposa de On, aqueles que assistiram o vídeo anterior, tá lembrado, né? Que nós abordamos um tópicozinho no qual falou lá sobre a esposa de On, que ela acabou salvando o seu marido de se juntar à rebelião de Cora, né? E vamos ver como a mulher pode ser poderosa graças à sua sabedoria e como a mulher pode usar essa sabedoria para defender, edificar e fortalecer a sua casa. A mulher pode construir uma estratégia de defesa baseada em 3 estágios fundamentais. O primeiro estágio é o reconhecimento do problema. A primeira coisa que a mulher deve fazer quando percebe que o marido está em um problema, se está andando com más companhias, se envolvendo em negócios escusos, usando drogas, jogando, dentre outras coisas, é reconhecer o problema e avaliar sua magnitude. O reconhecimento do problema já é 50% da solução. Pense nessas questões. Seu marido sabe que está num caminho problemático, ele está interessado em sair da situação. Você deve verificar se ele está disposto e se é capaz de admitir que está envolvido em uma situação potencialmente perigosa, além de checar se ele tem ou não vontade de sair dela. Então, uma vez identificado o problema, nós devemos avaliar a magnitude desse problema e principalmente saber o nível de envolvimento que está o nosso marido nele. Se ele tem desejo de sair do problema, se ele tem consciência desse problema, porque às vezes as pessoas estão inseridas em algumas situações, mas não têm a capacidade de medir a dimensão do problema. Mas às vezes nós que estamos de fora do problema, nós temos uma facilidade maior, e nós esposas então. Então nós devemos avaliar essas questões, né? A reza é a primeira ordem do dia. A mulher deve pedir ajuda a Hashem para poder ajudar o marido. Então, tudo começa com as preces. Nós avaliamos o problema, identificamos o problema, identificamos a situação do nosso esposo. Nós devemos sempre começar por onde? Pedindo a ajuda de Hashem. Devemos começar colocando o problema nas mãos de Hashem, pedindo de sabedoria, discernimento e que ele nos conduza a tomar as melhores decisões, usar as melhores palavras para fazer com que nós salvemos, né, nossos maridos e o nosso lar de um possível término, de uma possível situação não tão boa. Depois, ela tem de encontrar a melhor hora para abordar o assunto. Um ambiente calmo e amoroso, a sós com o marido, é melhor. Seja passeando em um calçadão ou tomando um café juntos, o mais importante é que ninguém esteja por perto para distraí-los ou para perturbá-los durante a conversa. Certifique-se de que não vai chegar ninguém. Proporcione um ambiente favorável,
faça com que as crianças não estejam presentes de maneira nenhuma, hipótese nenhuma, trate de nenhum assunto com seu esposo na frente dos filhos. Espere um local adequado, um ambiente adequado, onde eles possam estar bem longe dessa situação. Preserve os seus filhos, preserve os seus filhos, preserve a sua integridade, a integridade deles física e emocional, a todo custo. Quando estiverem sozinhos, a mulher deve falar com o marido com amor e paciência. Não é nada fácil, né, gente? Nós sabemos que muitas das vezes nós não temos esse feedback aí com os nossos maridos. Muitas das vezes os maridos são completamente sem paciência e desamorosos, não têm esse trato com a gente. No entanto, nós somos chamadas para sermos sábias e a lidar com uma situação delicada precisa de estratégias, precisa de sabedoria. Então, não adianta chegar para uma pessoa que já está envolvida num problema, possivelmente um problema de uma grande magnitude, e você chegar com arrogância, você chegar com palavras duras e você chegar sem amor e sem paciência. Não vai funcionar. Temos que primeiro domar o nosso eu interior, a vontade de muitas das vezes avançar no pescoço e apertar de verdade, né? Porque eu sei que isso acontece, né? Dependendo da situação, porque ninguém é de ferro, né? E principalmente quando se tem os maridos cabeças duras, que não escutam os conselhos das mulheres, mas no entanto isso só vai piorar a situação. O que temos que fazer é sermos serenas, sábias e termos paciência e agir com amor. Então, quando estiverem sozinhos, num ambiente favorável, você chega com todo aquele seu charme, com aquele jeitinho que você tem, que a Shem deu, com a sabedoria que você carrega. E aí você começa, querido, adoro esses momentos íntimos juntos. Isso é uma estratégia, tá? Mas não assim, de uma maneira que ele saiba que você não está falando a verdade. Você tem que ser o mais natural possível, mas tem que ser amorosa. Eles significam muito para mim. Começa a conversar com amor. Quando você conversa com amor, você desarma o marido, desarma o homem, né? De qualquer resistência em potencial. Querido, há algo pesando fundo em meu coração. Te amo muito e me preocupo com o seu bem-estar. Deus nos livre que algo de mal aconteça a você. Por favor, reavalie o que você está fazendo. Você acha que esse é o melhor caminho? É isso mesmo que você deseja ou está sendo coagido? Então tem que ter trato para tocar no assunto. Se o homem reconhece e está numa situação danosa, a mulher deve avaliar o quanto ele quer ser salvo da encrenca em que ele se meteu. Ela deve perguntar: você sabe que isso é ruim? Você realmente quer sair dessa situação? Se ele quiser, ela deve assumir o controle e dizer que vai fazer o máximo para tirá-lo do problema e que ele deve escutar os seus conselhos. Aqui nós devemos entrar efetivamente em ação. A partir do momento em que nós conversamos com ele, com todo o trato, com todo o amor, com todo o carinho, e eles deixaram claro de que entende a problemática que se meteu e que não querem continuar nessa situação, nós devemos tomar as rédeas da situação. E aqui nós devemos dar a direção, o direcionamento dos próximos acontecimentos. O segundo estágio é construir um muro de defesa. Quando o marido está disposto a receber a ajuda da mulher, ela deve tomar uma posição firme e imediata. Geralmente isso implica distanciar o marido das coisas que estão prejudicando. Por exemplo, ela pode insistir para que ele fique em casa e que ela está disposta a assumir as tarefas que precisam ser feitas na rua. Se necessário, ela deve pedir ajuda a um especialista confiável, um guia espiritual ou outro profissional que possa ser útil. Gente, não se intimidem em pedir ajuda, tá? Peçam ajuda no local certo, com a pessoa certa. Por exemplo, procure um rabino, procure alguém da sua comunidade, uma pessoa de liderança. Converse sobre o assunto, peça orientação. Se possível, façam terapia, procure ajuda de um profissional. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda, quando a gente tem a intenção de solucionar o problema. O terceiro estágio é o ultimato. Esse estágio aqui é um estágio bem delicado, mas é necessário. Se os dois primeiros estágios não forem
completamente bem-sucedidos, a mulher deve iniciar o terceiro estágio e colocar em prática um plano de emergência. Por exemplo, talvez o marido não queira admitir que tem um problema e insista no argumento de que os seus atos são para o seu próprio bem. Por outro lado, ele pode admitir a natureza negativa da situação, mas pode não querer deixar a esposa ajudá-lo. Também tem isso, né? Seja por orgulho masculino, preguiça ou medo. Em tais circunstâncias, a esposa deve ser ainda mais firme. Ela terá de dar um ultimato. Ela deve chegar para o marido e deve dizer: escolha. Ou você continua com isso, ou fica comigo. Ou você coopera, ou procurarei a sua família ou seu rabino. Eu simplesmente me recuso a continuar assim. Por mais desagradável que um ultimato seja, a mulher não tem outra opção. Gente, tudo tem o seu limite. Tudo tem o seu limite. Chega o momento em que a mulher precisa dar um ultimato. Se não for dessa maneira, as coisas simplesmente vão se arrastar, você vai protelar e você não vai chegar a solução nenhuma. Se o ultimato der uma sacudida no marido, a mulher pode voltar ao segundo estágio e construir um muro de defesa entre ele e o que quer que esteja causando danos. No entanto, se ele continuar com um comportamento inaceitável, a mulher deve procurar um rabino ou um terapeuta de casais. O melhor conselho é procurar um rabino que entenda de assuntos matrimoniais para decidir se deve continuar ou se deve pedir o divórcio. De modo algum, ela deve tomar uma decisão tão pesada sozinha. Ou seja, a melhor solução é procurar um rabino, contar toda a situação que está acontecendo e deixar que ele, com a sua sabedoria que ele carrega, avalie a situação e aconselhe a mulher no que ela deve fazer. Com certeza será a melhor saída. Então, vamos lá. Aqui fala também sobre maus sócios. Às vezes, né, o marido tem negócios e acaba se envolvendo com pessoas de má índole. Imagine que um homem tenha se associado a pessoas de má influência ou pessoas que o estão usando para conseguir algo antiético ou ilegal, ou criminosos intencionados a fazê-lo cometer um crime. Pode ser que ele não reconheça a influência negativa desses amigos e não perceba que a intenção deles é tirar vantagem. Desse modo, o homem não vê que os amigos o estão colocando em perigo. Pode ser que ele deseje ser aceito pelos colegas e esteja disposto a fazer qualquer coisa para ser considerado um amigo leal. E mesmo que incorpore os traços negativos dos sócios, ele pode não querer ou não ser capaz de se distanciar deles. Isso pode acontecer por orgulho, medo ou porque ele já se comprometeu de alguma maneira. É aqui que a mulher entra em cena. Ela precisa resgatar o marido. Talvez ele não entenda direito o perigo potencial atual de se associar a essas pessoas. Talvez ele até entenda, mas não saiba como se livrar das suas garras ou lhe falta a força interior para fazê-lo. A mulher, no entanto, possui o poder de avaliar a situação corretamente. Ela pode encontrar um modo de tirá-lo do problema e salvá-lo. Então, é fundamental que nós avaliemos, né, toda a situação. Às vezes, aos nossos olhos, parece que um negócio ou uma empresa, uma sociedade é algo muito bom, que vai nos proporcionar uma qualidade de vida muito melhor. No entanto, acaba tirando a nossa paz, nossa dignidade, faz com que nos envergonhemos diante da sociedade e, às vezes, até o marido está num comprometimento tão grande que não sabe como sair da situação. Então, aqui é que nós devemos entrar em cena, né? Nós devemos entrar em cena, então nós devemos avaliar a situação corretamente e procurar um meio de tirar nosso esposo e salvá-lo desse problema que não é nada fácil. Em situações tão perigosas, nem o rabino, nem os pais, nem bons amigos podem salvá-lo. Só a esposa é capaz de vir ao seu socorro. Assim sendo, os sábios chamam a esposa de muro, especialmente em se tratando de amigos negativos. É a esposa que rapidamente lhes identifica o verdadeiro caráter e percebe a situação negativa. Ela nota quando uma pessoa está exercendo má influência sobre o seu marido. A mulher é um muro de proteção.
e por isso deve recorrer à sua sabedoria, salvar o marido dessas situações e fazer com que ele ouça os seus conselhos. É importante que a mulher haja de acordo com os estágios mencionados acima. E é claro, é necessário começar cada estágio da ação com rezas a Hashem. Então, existe aqui uma orientação bem fundamentada e com alguns passos a serem seguidos. Com certeza, se Deus nos livre, né? Mas se alguém se encontrar em uma situação como essas, tá aqui uma boa orientação, alguns passos a serem seguidos que com certeza vai ter sucesso, principalmente quando a gente coloca toda a situação em preces para o nosso eterno Deus. Então, nós vimos que o primeiro estágio é o conhecimento do problema, né? A mulher deve conversar com o marido em um momento tranquilo, quando as crianças não estão por perto, né, como já foi dito, para distraí-los. Então, precisa dizer que quer falar com ele e por amor e por preocupação sincera e com sua intenção e livrá-lo do problema. Ela deve deixar claro que não tem a intenção de discutir ou brigar, mas apenas ajudá-lo a avaliar a situação. Ela deve perguntar sobre as pessoas com as quais ele está se associando. Ele os considera bons amigos? Ele pensa que eles são uma influência boa ou má para ele? Então, isso são perguntas que nós devemos fazer com que eles façam. Esse é o primeiro estágio, avaliar de que modo ele reconhece os aspectos negativos da situação e se é sincero em seu desejo de mudar seu estilo de vida. Se ele admite que sua relação com essas pessoas não é boa e que, de fato, ele prefere se distanciar deles, metade da batalha já foi vencida. Baruch Hashem. Por outro lado, ele pode dizer que a mulher está errada. Pode acontecer. Argumentar que ela não entende a situação e que seus relacionamentos irão, na verdade, melhorar sua posição econômica e social, assim como Ben Pellet explicou à esposa que Cora e os seus seguidores haviam lhe prometido honra e posição social se ele participasse da rebelião. Lembra da leitura anterior? No entanto, ela avaliou a situação e viu que, mesmo com todas aquelas promessas, não era benéfico o marido se juntar a eles, e ela fez de tudo e salvou o seu esposo, né? Tanto da morte física como da morte espiritual. Assim sendo, a mulher deve agir do mesmo modo como agiu a mulher de On, mostrando ao marido o seu erro de julgamento e a falsidade das suas promessas, e assim por diante. Então, a mulher sempre deve mostrar o quê? Que está disposta a ficar do lado do marido, que está interessada em ajudar a sair do problema, mas que ele precisa entender e aceitar a situação que ele está e, principalmente, né, aceitar a ajuda da esposa, a ajuda da família, a ajuda dos amigos, a ajuda do rabino, de todos aqueles que se preocupam com ele, que quer, de fato, fazer com que ele saia daquela situação e se coloque numa situação, né, adequada. Então, aqui diz assim, a sabedoria da mulher edifica o seu lar, e não o grito da mulher ou a irritabilidade da mulher. Então, aqui, mais uma vez, né, está nos chamando a consciência de que devemos ter controle no tom das nossas palavras, não só no tom, mas também nas palavras que iremos usar nesses momentos de conversas, né? Aqui também nos orienta que nós não devemos jamais, nem nessa hipótese, nem em hipótese nenhuma dentro dos nossos lares, usar palavras chulas, porque são palavras negativas e não vai de maneira alguma nos ajudar a resolver nenhum tipo de situação, muito pelo contrário, só vai piorar e prejudicar. Então, todas as mulheres possuem essa sabedoria interior, mas o Yetzer Hará faz o máximo para impedir a mulher de usá-la. O Yetzer Hará incentiva a mulher a discutir com o marido para que, quando ela se aproxime dele com raiva e o repreenda, ele responda que ele é que está certo. Isso leva a uma espiral de sofrimento doméstico que não apenas não resolve nada, como cria novos problemas. Deus nos livre. Então, mais uma orientação com respeito ao tom e ao controle das palavras, não é? Palavras duras suscitam a ira. Então, mas a palavra branda, calma, abranda o furor. Então, nós devemos ter esse trato na conversa, porque justamente isso que o Yetzer Hará quer, é suscitar discussão entre marido e mulher.
Porque uma vez que o marido e a esposa discutem, ali já não mais habilita a presença de Axé, mas Shekinah se retira, né, desse lar e infelizmente as coisas não vão fluir. Portanto, a mulher deve ser decidida, mas gentil e amorosa. Ela deve falar com o marido de modo tranquilo quando revelar o caráter indesejável do caminho que ele está seguindo. Então, tem que ser firme, tem que ser incisiva, mas tem que ser amorosa, né? Com amor a gente consegue desarmar, né? Se o marido não reconhecer o problema, a esposa deve explicar que as pessoas com que ele anda o estão influenciando negativamente. Ela deve enfatizar que a associação com essas pessoas só pode trazer prejuízo para toda a família. Deve explicar que mesmo que ele próprio não esteja fazendo nada ilegal, a polícia pode acusá-lo de ser cúmplice. A mulher deve deixar claro para o marido que, embora tenha aguentado a situação até agora, ela não está disposta a continuar se ele recusar mudar. Como nós havíamos falado antes, tudo tem o seu limite. Então, até o momento em que você observa que a pessoa quer ajuda, nós devemos sim estar prontas para ajudar, para sempre estar buscando um meio de proporcionar soluções para qualquer problema que aconteça. Mas a partir do momento que você luta, que você se dedica, que você tem paciência, que você trata a situação ainda que muito delicada, mas com bastante amor, com bastante carinho, e você não vê que o seu companheiro ele tem a intenção de mudar, ele tem a intenção de resolver, não adianta você prosseguir, porque você vai se desgastar, você vai acabar perdendo a sua paz, a sua saúde, e ele não vai colaborar para que o problema seja solucionado. Ou seja, você vai ter, além desse problema, mais alguns que vai acarretar sobre você. Por isso que tudo tem o seu limite, né? E como foi dito aqui antes, quando a gente observa que as coisas não têm solução, não adianta você remar contra a maré. O que você precisa fazer é expor a situação para um rabino, pedir orientação e esperar para ver qual é a orientação dele. Com certeza vai ser a situação mais acertada possível. Então, o segundo estágio foi construir um muro de defesa. Uma vez que o marido entende a situação, seja por conta própria ou com ajuda, a esposa deve ajudá-lo a escapar. Frequentemente, o marido não consegue se desvincular de uma situação tão negativa sozinho. Ele pode achar difícil encarar a pressão que os amigos fazem sobre ele. É provável até que ele tenha medo deles. Apesar de não poder resolver o problema sozinho, a esposa pode encontrar o caminho para tirá-lo do problema, né? Então, não é uma situação nada fácil. A esposa sempre vai ter uma estratégia e vai ter um meio para fazer com que tire, né, seu esposo numa situação complicada. Então, mas para isso tem que ter, gente, conversa, tem que estabelecer limites, tem que ter prazos, até prazo mesmo, você tem que sentar com o esposo, tem que dizer quanto tempo você acha que esse problema vai durar, quanto tempo você acha que precisa para você estar resolvendo essa situação. Não pode deixar as coisas soltas, né, a todo custo, a deixar para que com o tempo se resolve as coisas. Não, tem coisas que precisam sim, né, de se colocar um limite ali específico. Não, daqui eu quero um mês e meio, 2 meses. Cada um vai saber qual o tempo que vai conseguir levar essa situação até ter uma resolução desse problema, mas que seja, sim, definido, que tenha definição, não que fique algo solto, né, sem um prazo, sem definição. Então, a mulher, o muro de defesa diz, se esses amigos insistirem, ligarem e eu atender o telefone, então ela que resolve, né? A partir daqui a mulher que vai resolver, ela vai dizer que ele não vai mais atender, que ele não vai mais falar com eles, que a própria esposa não quer mais esse vínculo, né? Que não quer mais essa ligação, que faça o favor de não aparecer e tal. Sempre nós vamos saber como nos comunicarmos com esse tipo de gente. Então, devemos ser bem direta e dizer que eles precisam ficar bem longe, né, dos nossos esposos, não se aproximar. E se eles ousarem continuar fazendo, nós vamos tomar os meios cabíveis necessários para que isso pare de acontecer. O terceiro estágio é o ultimato, né? É aquela situação que nós devemos colocar
um tempo, colocar um prazo e fazer com que os nossos maridos, eles escolham, eles tenham a capacidade de escolher se é nessa vida que eles querem continuar ou se eles querem continuar com a família. Então, esse ultimato tem que ser dado. Afinal de contas, os problemas precisam ter soluções. Aqui fala que a complacência com o mau comportamento está longe de ser uma atitude compassiva. O Reb Nachman ensina em Likutei Mohanan 11:7. A pessoa deve saber como agir com misericórdia, mas não deve ter pena de indivíduos maus, assassinos e ladrões. É pesado, né? Mas é a realidade. Aqui nós devemos ser, sim, misericordiosos com o nosso próximo, mas quando se trata de pessoas más, pessoas que são assassinos e pessoas que roubam, nós não devemos ter essa misericórdia para com eles, e sim sermos firmes e procurar resolver o nosso problema, a situação, o mais breve possível. Uma vez que a mulher consegue afastar o marido dessas influências censuráveis, será mais fácil para ela construir uma estrutura positiva com bons amigos para a sua família. Uma vez que consiga afastar esse tipo de gente ruim, esse tipo de gente má, com más intenções, má influência, o ambiente, né, a vida fica livre para você poder construir uma estrutura positiva com pessoas boas, com bons amigos, né, com boas influências, com bons lugares. Então, isso sempre vai ser possível quando se tem a ajuda de ambos os lados. Controvérsia. Infelizmente, há situações em que o marido se envolve com pessoas que agem contra uma figura rabínica ou falam mal de um grupo de seus líderes. Então, não é nada fácil, né? Você falar mal de alguém que serve a Hashem. Não é nada bom. A mulher deve abordar o marido aplicando os estágios mencionados previamente. Eles devem conversar e a esposa precisa determinar se o marido entende que as suas ações estão levando a um tipo de situação que muitas vezes leva a resultados trágicos no final. Ela deve checar se ele entende que tal situação é errada e potencialmente perigosa, para dizer o mínimo. Então, ela deve isolá-lo das pessoas que o instigam esse tipo de problema. Ou seja, devemos estar bastante longe de pessoas que trazem coisas ruins para nós e para a nossa família. Aqui fala também da internet, que é um veneno visual para a alma. A internet, gente, é aquela situação, né? Tem os dois lados. Quando a gente sabe usá-la de maneira positiva, ela é muito bem-vinda. Mas quando não se usa de uma maneira positiva, infelizmente, ela é um mal arrasador dentro da família. Então, um dos problemas mais sérios que a nossa geração enfrenta é o envenenamento da alma pela mídia eletrônica, internet, televisão, né, filmes, séries e entre outras coisas. Todas as profanidades do mundo podem agora ser jogadas na sala de estar ou no escritório com um simples clique. Essa é a realidade. A pornografia prende vários homens em sua rede nojenta. O vício nas imagens pornográficas e prontamente disponíveis se tornou um problema grave que tem devastado inúmeros casamentos nos últimos anos. Essa é uma realidade doída. A mulher deve aplicar a força da sua sabedoria com vigor, servindo de muro de defesa para o marido e familiares. Vamos abrir os olhos e perceber o que a TV e a internet realmente são. Assim, o Yetzer Hará não prenderá a mulher na armadilha de permitir essas forças negativas dentro da santidade de seu lar. Então, bem atentas, né? Vocês que têm filhos pequenos, existem aí programas que vocês podem controlar, que tipo de site seus filhos estão acessando. Quanto aos maridos, consciência, né? Boa conversa, porque nós devemos guardar as janelas da alma, né? Que são os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso paladar, nosso olfato, nosso tato, que tudo entra através dos nossos 5 sentidos e nós devemos guardá-los da melhor maneira possível, principalmente os nossos olhos. E quando se trata de pornografia, infelizmente o homem é mais suscetível a cair
nesse laço do Yetzirará do que a mulher. Então, devemos estar bem atentas, não é? Porque isso é um mal que corrói, que destrói não só o casamento, mas a vida da pessoa em particular. Então, toda mulher deve saber que o marido, como todo homem, é vulnerável ao adultério. O adultério mental é tão ruim quanto o adultério físico. De fato, os sábios dizem que é pior, já que envenena a mente. Se há internet em casa, seu marido e seus filhos podem ser expostos a todo tipo de obscenidade. É impossível que a mulher entenda o Yetzirará do marido quanto a este assunto. Ela provavelmente não entende como seu marido virtuoso e precioso pode ser influenciado pelas coisas obscenas que vê na internet. A mulher, ela por si só, ela é bem mais espiritualizada do que o homem. Então, para o homem, isso é uma armadilha assim muito perigosa, porque é como aqui está dizendo, né? A gente não consegue entender o Yetzirará do lado do nosso marido com relação a esses assuntos. Então, nós devemos, enquanto mulheres, estar atentas e conversar bastante, né? Proporcionar esse ambiente no lar para que não tenha espaço para essas coisas, que haja conversa, que haja cumplicidade, que haja amizade entre o casal e que não deixe espaço, mulher, para que isso ouse entrar no seu relacionamento com o seu marido, porque isso é uma destruição terrível. Certa vez, um dos alunos do autor procurou ele para um problema matrimonial. Então, ele perguntou se tinha conexão com a internet em casa, quando ele admitiu que tinha. Ele lhe disse que era esse o seu problema. Ao não proteger a sua santidade pessoal, ele estava perdendo a sua vitalidade e virilidade. Veja como é grave. Perguntei se ele estava achando difícil estudar o Talmud. E ele admitiu que estava sendo difícil até de abrir um livro de rezas. Que decadência, não? Eu disse que ele não podia esperar ter paz conjugal se continuasse a ver imagens lascivas na internet. Como ele podia querer ter paz conjugal ou uma boa renda? Ambos dependem de santidade ou pureza pessoal, o que chamamos de tikkun habrit. Quando ele aceitou meu conselho e parou de usar a internet, seu casamento e a sua renda melhoraram drasticamente para melhor. Às vezes, as coisas acontecem dentro do lar e as pessoas não sabem identificar onde é que está o mal, né? A raiz do problema. E passa desapercebido, principalmente quando a esposa não tem essa consciência do que o seu esposo anda vendo. Então, esposos, tenha consciência de que vocês precisam guardar as janelas da alma. Faça o possível para manter o seu casamento e o seu lar um lugar de santidade, de pureza espiritual, porque onde há santidade e pureza espiritual, habita a presença de Hashem. E onde habita a presença de Hashem, habita a santidade e habita a abundância. Onde a presença de Hashem não está, há escassez, há discórdia, há sentimentos terríveis. Então, devemos estar atentas para que nada disso encontre lugares em nossos lares, tá? Tolices. Um aluno me disse que a esposa queria internet em casa, pois achava que seria útil para manter as crianças ocupadas. Isso é não apenas um erro infeliz de julgamento, mas uma grande tolice. A internet é uma ferramenta perigosa. A mulher pode até não se deixar provocar por imagens obscenas, mas o marido inevitavelmente cairá na tentação. E mesmo que haja um filtro kasher que bloqueie sites indesejáveis, nem o marido e nem os filhos irão ler ou estudar a Torá enquanto houver uma alternativa de desperdício de tempo com um entretenimento passivo numa tela de computador. Portanto, a mulher prudente deve ter cuidado, né, gente? Com a internet em casa a qualquer custo. O mesmo vale para a televisão, que traz as piores coisas do mundo: devassidão, derramamento de sangue
idolatria para dentro de nossas casas. Nunca pude entender por que as pessoas contaminam os olhos e a mente com fantasias tão vulgares. Mesmo antes de começar um estilo de vida de Torá, não me interessava em assistir à obscenidade que apenas distorcem e destrói nossos valores e a beleza do amor entre marido e mulher. Segundo Reb Nachman de Breslov, muitas doenças mentais se originam do desejo pelo adultério. Isso mesmo que vocês ouviram. Ao assistir às vulgaridades e obscenidades da televisão e da internet, as pessoas acabam perdendo a sanidade mental. A mulher que quer uma vida decente e saudável para si mesma e para sua família deve manter essas influências perversas como TV e internet o mais distante possível, né? Então, tá aqui a dica. Reabilitação. Somente a esposa, por meio da sua sabedoria, pode salvar o marido de um vício em internet ou na televisão. Ela deve ser forte e usar sua sabedoria feminina para influenciar o marido na direção correta. Toda mulher casada deve agir de acordo com os 3 estágios descritos anteriormente. A esposa deve reconhecer o problema, avaliar se o marido está ciente do seu vício e dos perigos envolvidos. Se ele reconhece os riscos de suas ações, ele deve se manter firme e cancelar, ao mesmo tempo em que tenta encontrar uma alternativa mais produtiva para o marido investir seu tempo e o seu esforço. Então, o marido precisa de uma motivação, né, gente, adequada, e a motivação deve ser sempre estar buscando conhecimento da Torá, que é o que nos afasta de qualquer situação indelicada e nos fortalece espiritualmente, né? Então, uma vez que o homem abandonou seu mau hábito, o vício, seja qualquer tipo de vício, né? Álcool, cigarro, pornografia, jogos, qualquer outra coisa, ele deve agradecer a Hashem pelos minutos e horas e dias que conseguiu se abster desses vícios e deve ser grato por seus dias limpos e continuar a rezar implorando a Hashem que se livre para sempre desse mau hábito e que vença qualquer tentação. Seguindo esse plano de reabilitação, ele certamente pode superar qualquer mau hábito e retornar a uma vida abençoada com felicidade e alegria. Então, o segredo é se policiar as janelas da alma e estar sempre buscando a presença de Hashem. Nós vamos conseguir todas as coisas, né? Vamos lá. Aqui conta uma historinha para a gente encerrar, que diz assim: um excelente exemplo. O marido de uma das minhas alunas se viciou em drogas. A minha opção Voltando. O marido de uma de minhas alunas se viciou em drogas. A minha opinião e a opinião de todos os envolvidos era que ela deveria se divorciar. Até mesmo seu sogro lhes recomendou o divórcio. A pessoa que usa drogas perde sua aura de humanidade, perde todo o senso de responsabilidade, o comportamento fica estranho e ela se torna completamente irracional. O drogado sacrifica tudo, inclusive a família e o sustento, para obter o necessário para satisfazer o seu desejo. Um marido assim se mete constantemente em problemas, pode desaparecer de casa às vezes, abusar fisicamente da mulher e ser preso ou perseguido pelos piores elementos da sociedade. No entanto, aquela mulher se recusava a abandonar o marido. Pelo verdadeiro amor que sentia por ele, ela decidiu fazer todos os esforços para salvá-lo. Ela sofria em silêncio, rezava e rezava pela salvação dele, usando a sabedoria das mulheres com palavras doces e agradáveis. Ela lentamente o tirou do mundo das drogas e do vício. Ela prometeu ajudá-lo, disse que ele não podia mais sair de casa e trazia da rua tudo o que ele precisava. Aos poucos, ela conseguiu que ele abandonasse o vício. Com sua compreensão, compaixão e ajuda, ele finalmente superou o problema. Esse é mais um bom exemplo de como a sabedoria da mulher pode construir um muro de defesa para o marido. Esse muro protege de más influências e o ajuda a se livrar de todas as situações difíceis. Toda mulher deve aplicar sua sabedoria feminina à própria vida,
mesmo quando as circunstâncias não são extremas como as que descrevemos acima. A mulher tem o poder de ajudar o marido e guiá-lo na direção correta. Hashem coloca em cada mulher a habilidade e a bênção para ser ajudante de seu companheiro. Ela deve, portanto, acreditar em si mesma e na sua missão. Baruch Hashem. Aqui está, um relato muito precioso e de muito incentivo para aquelas pessoas que estão passando por situações idênticas, ou similares a essas situações descritas aqui. Então, nós nunca devemos esquecer de que Hashem nos colocou como muro de proteção. Nós somos como muro de proteção diante dos nossos maridos. Essa é a nossa missão, de sempre estarmos procurando ajudá-los e sermos uma fortaleza, muitas das vezes, à sua frente e não ao lado, porque a depender da situação nós devemos tomar esse posicionamento sim, se necessário. Não é o normal, não é o comum a mulher estar sempre buscando estar à frente para resolver todas as situações, mas quando se trata de salvar o seu lar, de salvar o seu esposo, de salvar os seus filhos, de uma degradação física, moral e até mesmo do término de um relacionamento, a mulher deve tomar algumas posições sim, ser firmes, mas ao mesmo tempo ter a habilidade de ser doce, de ter palavras de amor, de carregar consigo a sabedoria para procurar sempre uma resolução para os problemas nos quais estão inseridos essa família. Que Hashem as abençoe, que continue sendo mulheres sábias e continue sendo fortes, apesar de serem sensíveis. Que nós sejamos sempre esse refúgio para os nossos maridos, para os nossos filhos, e que sejamos sempre essa fortaleza, embora muitas das vezes bem sutil, muitas das vezes bem, por que não dizer frágil, visivelmente, mas interiormente carregamos essa sabedoria imensa que Hashem nos confiou e essa fortaleza ali que vamos exercer sempre que necessários para salvarmos os nossos maridos, os nossos filhos de qualquer situação adversa que se inserir dentro do nosso lar. Então, que Hashem nos abençoe, que sejamos sempre essas mulheres sábias e firmes e ao mesmo tempo doces que somos, por sermos sábias e estarmos diante da presença daquele que criou todas as coisas. Shalom, shalom e até o próximo estudo.